bem? Oi, Olá. boa noite, Ronaldo. Tudo bem? Tudo bem, você? Olá, pessoal. Tudo ótimo. Vocês estão ouvindo bem, pessoal? Tanto eu como o Ronaldo? Espero que sim. Espero que sim também. Ronaldo, obrigado por ter aceito o convite e estar batendo esse papo com a gente hoje, nessa noite de feriado. Aqui em Porto Alegre, muita chuva e muito frio. Eita, aqui em Santos, calor, esquentou. Pois é. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui. Muito bom. Eu aproveito até a oportunidade para agradecer também o pessoal da equipe da Fundação Grupo Boticário, porque a gente tem tido um contato frequente nas últimas semanas e alguns dos palestrantes que a gente está recebendo aqui foram indicações da Karina e da Juliana, e você eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o ano passado, né, em um dos eventos organizados pela Fundação, né, dos coordenadores de projeto. Então, é um prazer ter você aqui para a gente discutir um tema tão importante, né? Principalmente nessa semana, né? Pois é, Semana do Oceano, né? Comemorações a mil, e para mim que é um prazer poder compartilhar um pouco, conversar um pouco com vocês. Excelente. Pessoal, para quem está acompanhando a live pela primeira vez ou não sabe da dinâmica, nós vamos ter no final 10 minutos reservados para responder as perguntas de vocês, tá? Então, vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas durante a live. A nossa equipe vai estar recebendo todas essas perguntas e no final a gente dedica um tempinho para respondê-las. Vamos começar, Ronaldo? Bora, vamos lá. Então vamos lá. Bom, a gente sabe que o oceano é uma fronteira a ser explorada, né? Apesar de cobrir praticamente 70% do planeta, a gente conhece muito pouco, né, Ronaldo? E boa parte da população não percebe ou não consegue enxergar a nossa conexão do dia a dia com o oceano, né? O quanto isso está presente no clima do planeta, na nossa história, na nossa alimentação. E eu não estou falando só daqueles que vivem na zona costeira, né? A gente está falando da população que vive longe do mar também, né? Eu queria que você comentasse para a gente um pouquinho sobre essa percepção. Por que é tão difícil para as pessoas ainda fazerem esse tipo de associação? Pois é, Leandro, acho que você começa tocando num ponto-chave, né? Essa Sim. talvez seja a resposta de US$ 1 bilhão. E acho que o Covid e a pandemia que a gente está vivendo, ela veio para nos mostrar isso um pouco, né? Acho que as reflexões que a gente traz, primeiro a gente pensa em relação ao oceano mesmo, por ser algo que é um ambiente que a gente não ocupa diretamente, né? Então, ele é por lazer, ou a gente usa os serviços. Talvez isso faça com que as pessoas tenham menos essa percepção. Como você colocou, o oceano está presente na nossa vida em todos os momentos, né? O ar que cada um que está aqui assistindo essa live está respirando agora, mais de Exatamente. 50% dele vem do oceano, né? Os produtos de beleza, a maior parte deles tem remédios, eles têm produtos que vêm do oceano. Então ele está presente. O clima, né? Então aí você falou, pô, você está em Porto Alegre, né? Você falou, tá chovendo aí. Aqui em Santos tá um calor que estava frio, agora tá um calor que é a pré-frente, a frente fria que está passando aí pelo sul vai chegar Exato. daqui 2, 3 dias. Esse movimento que daqui a pouquinho vai estar passando nos telejornais aí, né? A moça ou o homem do tempo que vai mostrando, sempre tem uma massa de ar que vem do oceano. Ele regula o clima, é ele que regula a agropecuária, que é o maior PIB do país. Só que as pessoas não percebem. Eu acho que talvez essa menor percepção, essa falta de percepção, ela vem do fato de a gente viver num mundo corrido, de viver numa questão de querer as respostas para agora e dar menos atenção e parar para refletir o que tem. É igual, eu sempre faço, é igual o dedinho do pé, né? Você só lembra que ele existe quando você chuta o canto do sofá. Senão você esquece que ele está ali. Agora, vai chutar um Exatamente. canto de sofá de madeira e ver o que acontece. E acho que a relação com o oceano e com o meio ambiente como um todo, ela vem disso, né? Então, e a pandemia nos mostra um pouco como, na verdade, nós estamos muito mais conectados e não percebemos e não damos valor a isso. Totalmente. O Ronaldo, e você acha que talvez essa dificuldade justamente para entender toda essa conexão seria uma das razões para a gente perceber tantas agressões, tantos impactos negativos para o ambiente marinho? Eu acredito que sim. Eu acho que essa falta de consciência
e que passa por uma educação muitas vezes carente e as pessoas não terem a percepção da importância, faz com que a gente comece a ter uma degradação enorme de todos os ambientes, né? Todos os Sim, ecossistemas, não só marinho, principalmente o marinho, porque está lá longe, né? Então, assim, né, eu, na cabeça das pessoas, pelo amor de Deus, entendem, assim, sim, eu posso jogar minha garrafinha ali no mar, olha o tamanho do oceano. E sim. o que a Ninguém ciência vê, já né? nos mostrou, isso, não tem fim, então né, vai desaparecer. Né? E Sim, na verdade não é. O que a ciência já nos mostrou que hoje você tem as ilhas de plástico, né? Que as correntes formaram. Então, assim, e aí, se você soma com a ideia de que as pessoas querem respostas rápidas, né? Elas querem produtos rápidos. Então, essa desconexão que nós criamos do meio ambiente, ela faz com que as pessoas valorizem menos e, por consequência, entendem que é isso. Ah, eu não preciso cuidar, né, ele vai se virar sozinho, ele vai se recuperar sozinho. E não é verdade. Né? A gente sim. precisa dar a nossa atenção, uma vez que nós estamos diretamente conectados a ele. Com certeza. Eu acho que você falou uma palavra-chave que diz muita coisa, imediatismo, né? Eu acredito que esse é um dos, talvez o principal problema de tudo, né? Tudo é feito no agora, hoje, sem pensar no amanhã. Exato, é essa a nossa necessidade, né? Eu torno a mencionar do ponto da pandemia, porque eu tenho refletido muito sobre isso, né? Eu conversava até com a minha mãe ontem, antes de ontem, pensando assim, o que é esse desespero das pessoas nas cidades que as lojas já estão abrindo para voltar a fazer compra? Sim. Assim, realmente estava faltando um algo, ou a gente criou um costume que a gente tem que consumir tanto e que a gente tem que fazer tanto que isso estava fazendo falta, né? Era quase uma abstinência. Então é uma reflexão, eu não tenho a resposta, Total. mas se a gente pensa que esses produtos todos, de alguma forma, eles estão prejudicando o ambiente, porque pouquíssimos deles são sustentáveis, pouquíssimos deles têm uma bandeira ambiental, isso representa muitos impactos que a gente tem no ambiente hoje em dia, né? Porque isso mostra que a gente consome demais e, Sim. e o ambiente não dá tempo do ambiente se recuperar. E a pandemia mostrou isso claramente, inclusive no Uhum. oceano. Um dos casos clássicos foi Veneza, né? Quem já conheceu Claro. Veneza, Veneza é ali um conjunto, um arquipélago de ilhas, né, com canais, e as pessoas não existe. Eu tive o prazer de estar lá por conta das questões da década do oceano agora em dezembro, foi a primeira Uhum. vez, e fiquei impressionado, né? Porque eu fiquei 5 dias lá e não vi um carro, uma moto, e rarissimamente uma bicicleta. Ou são barcos ou as pessoas andam a pé. E Sim. aí, como tem esse movimento de barco, quando entrou a pandemia e o isolamento na Itália, a água ficou mais clara, os animais voltaram a aparecer, então tinham águas Uhum. vivas que eles não viam há muito tempo. Né? Então, essa relação ela está intrínseca o tempo todo. Com certeza. Então, a gente poderia assumir que falta uma cultura oceânica para a população, de forma geral, e por isso que a Unesco decidiu trabalhar tão fortemente sobre cultura oceânica. Você pegou o fio da meada, né? Porque essa é a percepção, né? O conceito de cultura oceânica ele já existe há um tempo, né? Ele não foi Uhum, criado agora, mas ele ganhou um holofote, ele ganha uma luz muito grande por essa percepção de que as pessoas precisam conhecer a influência do oceano na sua vida e como as ações dela influenciam o oceano. E aí que a Unesco, então, impulsiona esse programa agora de uma forma muito forte. Né? Em inglês, ele é chamado de Ocean Literacy, uhum, que, por exemplo, em Portugal, eles traduziram como a literacia do oceano. No Brasil, já se usava a palavra alfabetização sobre o oceano. E, no fundo, está tudo envolvido. A gente sim, padronizou agora usar na tradução, né, trazendo o programa da Unesco para o Brasil. Foi uma longa e muito saudável discussão com muitos atores aí, participantes, que o melhor conceito que a gente entendia era esse de cultura. E por que cultura? Porque está na nossa vida em todos os sim, momentos. Então, no português do Brasil, a palavra uhum, literacia é estranho, né? No musical muito, cai bem para eles, para nós não. Então, a gente entendeu que é isso, é a cultura. O oceano está ali. No Conexão Oceano, que foi o evento organizado pela Fundação Boticário, no Museu da Manhã, no passado, né, uhum, para falar sobre o oceano, conectar com diferentes setores, na apresentação de abertura, já foi uma das falas que mais me marcou. Né, aquela história.
não existiria a Garota de Ipanema se não tivesse oceano. Se o Brasil não tivesse mar, nós não teríamos a Garota de Ipanema, porque ela está caminhando na beira da praia. E a Sim, gente está falando de uma cultura, a gente está falando da música que foi traduzida na maior parte com o maior número de traduções para diferentes línguas no mundo. Né? sim. Então, assim, quanto da nossa culinária não está envolvida ali? Né? Quanto das músicas, e quanto da produção. Então, a lógica da cultura oceânica que a Unesco traz agora é: vamos impulsionar isso aqui um pouquinho. Né? As pessoas precisam trazer essa cultura para dentro de si, entender como que o oceano está chegando na vida delas e entender que é a influência delas. E aí, as pessoas em instituições. Porque a cultura oceânica, por exemplo, um dos focos é também interagir muito fortemente com as empresas. Porque imagina que legal as empresas passando a ter produções menos impactantes para o ambiente, que a gente possa, então, desenvolver economia azul. Né? Então, tem todo um processo em andamento aí. E a cultura oceânica vem para alavancar. Ela chegou com força para falar: vamos conversar. Está na hora da gente sentar junto e conversar. Excelente. Mais do que na hora, né? Já passou, talvez, né? Com certeza. O Ronaldo, e as Nações Unidas criaram a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, que esse período vai pegar de 2021 a 2030, e mais do que uma lista de desejos, a gente vê que as Nações Unidas traçaram, de fato, metas para a década do oceano. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre década do oceano, por que precisa de uma década para isso? Tá, Leandro, olha, eu confesso que para mim tem sido um aprendizado diário e cada dia melhor, cada dia mais agradável. Né? As décadas declaradas pela ONU, elas já existem há muito tempo, se não me engano, desde a década de 60 ou 70. Foram várias, e inclusive você acaba tendo décadas concomitantes. Né? Agora, por exemplo, nós estamos com, acho que 4 ou 5 décadas ao mesmo tempo. Tá? Agora, o porquê de uma década? Né? A década é colocar o holofote numa discussão importante, convocando os países membros e toda a sociedade a olhar e falar: olha, esse é um tema importante. Por exemplo, uma das décadas que está em andamento agora, acho que ela acaba em 2023 ou 2024, é a década do afrodescendente. Então, assim, é trazer essa discussão para os países, para a sociedade, no sentido, temos que falar. Né? Vai iniciar também a década da restauração dos ambientes, que tem a ver aí com dos ecossistemas, restauração dos ecossistemas, tem a ver com a nossa conversa inicial. E aí, por que a do oceano? Né? A do oceano, ela nasce, então, de uma emergência, de uma consciência das Nações Unidas de que, de todos os ecossistemas, talvez tenha sido o que menos ganhou atenção. Né? A gente tem índices que mostram isso. Se você olhar o investimento em ciência mundial, menos de 5% do investimento na ciência ele é para a ciência oceânica. Nossa, então, é assim, muito você pouco. tem mais pessoas pisaram na Lua do que no fundo do mar, né? nos fundos profundos. Então, assim, são dados muito, muito fortes, muito importantes. E aí começaram a surgir as ilhas de plástico, todo o impacto, todo o esgoto, toda a degradação ambiental. E isso emergiu, então, essa prioridade, essa necessidade de que precisamos de uma década. E a década do oceano, ela vem com um diferencial e com um potencial muito forte. Porque ela vem associada, ela não vem sozinha, ela vem associada à Agenda 2030. Excelente. A Agenda 2030, para quem não conhece, ela é uma agenda que a ONU lançou em 2015, né, construiu com os países signatários em 2015, e ela é organizada em 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E eles passam por vários pontos, né? Então, eles falam de saúde, de educação, de fome zero, de mudanças climáticas, de parcerias. E a década do oceano, ela vem associada a isso. Muito bom. E a década vai mobilizar, de certa forma, recursos de inovação tecnológica, né, em ciência oceânica que são necessários para atender vários resultados para a sociedade. Né? E dentre eles, quando a gente começa a ler sobre o material, a gente vê o oceano limpo, oceano saudável e resiliente, oceano previsível, seguro,
produtivo e transparente. Eu queria trazer nesse ponto da discussão que a gente falasse um pouquinho sobre cada um deles, Ronaldo, até para trazer dados, para conscientizar ainda mais o pessoal que está vendo esse bate-papo, né, sobre a importância, né, começando pelo Oceano Limpo. Você poderia falar um pouco para a gente? Pronto. Posso sim, ó. Esses são os seis pilares, né? Então a década foi organizada em 6. Temos uma notícia boa que, assim, eu já ouvi, parece que é oficial, mas eu quero ver algum documento ainda que vai mudar para 7º pilar, então eu falo isso no final, tem mais um pilar. Então o primeiro é o Oceano Limpo. Então um Oceano Limpo, ele vai abordar essa lógica de pensar todas as fontes de poluição que chegam ao oceano e trazer a reflexão. Como é que nós podemos trabalhar para minimizar e para reverter essa questão da poluição dos oceanos. Então, o Oceano Limpo, ele vai para esse foco. Certo. Aí a gente vai para o pilar 2, que é o Oceano Saudável. Saudável e resiliente. Isso, o Oceano Saudável e Resiliente, ele já então começa a olhar para a saúde do oceano. Né? Então, se você diminui as fontes de poluição, quer dizer, como está essa qualidade, a saúde ambiental do oceano, como isso está se relacionando com a saúde humana e dos organismos. Existe um conceito que a Organização Mundial da Saúde trabalha desde o início desse século, que é a saúde única. Né? Na verdade, a gente até erra ao falar a saúde do oceano, a saúde do homem, né? E, novamente, o Covid nos traz essa reflexão. A saúde é uma só. Se você mexeu num dos elos, organismos, né? Animais, não é nem só animais, esses dias falando com uma pessoa que trabalha com a saúde única do Ministério da Saúde, ela estava dando uma apresentação na nossa pós-graduação, ela até falou, as pessoas erram em falar animais, porque tem as plantas também. Então, se você mexe na saúde dos seres vivos, automaticamente você está influenciando a saúde do ser humano. De novo, Covid mostra isso, né? Veio desse elo. E tem a saúde ambiental, a degradação ambiental. Então, pensar essa saúde única e aí entender o quão resiliente é um sistema, ele é um ecossistema. Um ecossistema resiliente é aquele que, com perdão da expressão, tomou porrada, mas ele consegue sozinho se recuperar. Ele consegue, você tira as fontes de pressão sobre ele e ele, então, começa a retomar os seus processos naturais. Então, a nossa lógica, da década, né, nós todos, pesquisadores, é como que a gente trabalha essa resiliência, essa saúde do oceano. Excelente. E fazendo até um parênteses aqui, Ronaldo, sobre saúde do oceano, considerando o ambiente recifal, que é o ambiente que o nosso grupo trabalha, a gente tem vários indícios que a saúde não anda tão boa, né? Considerando que ecossistemas recifais estão morrendo ao redor do mundo por conta da crise climática, né? Perfeito. Você olha toda a questão do branqueamento dos corais. Quer dizer, esses são indícios, né? Esses são sintomas muito claros de problema de saúde ambiental. Né? Vocês têm um trabalho magnífico mostrando isso. E o oceano previsível? Esse talvez é um pouco difícil das pessoas pensarem no primeiro momento. Como assim oceano previsível? O oceano previsível é isso de conhecer e entender mais sobre os processos do oceano também. Né? Quer dizer, o oceano ele tem uma dinâmica previsível. Ele tem uma dinâmica de correntes, de processos em diferentes espaços e tempos que a gente pode entender melhor, que você pode modelar e conhecer melhor o que vem dali. Né? Então, mas para isso, você precisa de ciência, você precisa de geração de dados, você precisa de conhecimento. Investimento em ciência, tecnologia, educação voltada para o oceano. Voltado para o oceano e inovação. Né? A gente precisa... Vamos voltar num exemplo claro que passa por vários dos 3 pontos que nós já trouxemos até agora. Qual foi um dos grandes problemas do derramamento de óleo que afetou drasticamente a nossa costa e a nossa sociedade aqui no Brasil no final do ano passado? Nós não temos dados e nós não temos um monitoramento do oceano, de imagens de satélite do Atlântico Sul. Você até tem para o Atlântico Norte, mas você não tem para o Atlântico Sul, que permitisse acompanhar, saber, e que até agora não permite chegar à origem daquela massa.
é um buraco negro. Total. Você não consegue saber o que tem ali. Né? Então isso ali foi literalmente tingir o problema. Olha, a gente não conhece. Quer dizer, se você tem um derramamento de óleo em algum desses lugares, no Atlântico Sul, você não consegue saber. Estudos mostram que no hemisfério norte, por a gente ter países mais desenvolvidos, eles já têm uma base de dados melhores, eles já Com têm mais certeza. satélites monitorando o oceano, mas no hemisfério sul, a gente tem essa catástrofe. Você não consegue prever. Você não pode prever o que vai acontecer. Que era o que poderia ter acontecido ano passado ao ver essa mancha em algum lugar. E além de não conseguir prever, também dificulta muito qualquer ação para ser tomada, né, Ronaldo? Perfeito, perfeito. Porque você não consegue... você não tem como pensar adiante se você não sabe o que está acontecendo. Né? Então, é igual a nossa saúde. Né? O médico, quando a gente tem algum problema de saúde, ou mesmo num exame de rotina, ele tem que entender o que está acontecendo com a gente para poder achar, né, como tratar. Mas, para isso, você tem que fazer exames, você tem que estar ali. E o nosso oceano está lá, quase que largado. Exatamente. E oceano seguro? Pois bem, o Oceano Seguro, ele nos traz um link muito importante também, que é o link com a segurança alimentar, por exemplo. Né? Esse Oceano Seguro, ele traz muita discussão. Muitas vezes as pessoas o entendem só como uma questão da segurança no oceano, né? A questão do nadar ou morrer afogado. Mas ele traz como você ter um oceano que nos trazem serviços, lembrar o conceito, a definição de serviços ecossistêmicos, né? O serviço ecossistêmico é tudo aquilo que o ser humano se beneficia de um ambiente, que ele nos provém, então no nosso caso, né, o ar que a gente respira, quanto dos recursos pesqueiros e quanto da alimentação mundial não são dependentes do oceano, o lazer, né? Os estudos já mostram que morar perto do mar melhora a qualidade de vida, não é à toa que as pessoas procuram passar férias na praia, que isso está intrínseco ali já, o estudo já mostra essa relação. E um oceano seguro é um oceano cuja sua saúde, né, tudo que a gente dizia lá antes, ele provém recursos que são também seguros. Então, um dos exemplos, entre vários, é a questão da segurança alimentar. Né? Então, você tem recursos alimentares de qualidade, que não estão prejudicados. Então, ele traz muito disso, né? Traz a questão da segurança climática, da questão né, que principalmente afeta as zonas costeiras. Então, está relacionado nesse ponto. Sim. E esse resultado ele está diretamente ligado, então, ao próximo, que é um oceano produtivo e explorado de forma sustentável. Isso. Aí a gente já pula, você tendo um oceano que está seguro, e como é que eu uso ele de uma forma sustentável, de uma forma saudável agora? Né? Então, assim, como é que eu exploro ele da melhor forma? Quer dizer, primeiro ele tem que estar bem. A saúde dele tem que estar bem, os recursos têm que estar bem, a gente tem que conhecer como ele funciona. Se eu conheço e consigo prever as dinâmicas, né? Estou tentando ligar com tudo que a gente já disse. Sim. Bom, agora eu consigo explorar ele de uma forma saudável. Ninguém está dizendo que não é para explorar. Aliás, a exploração dos recursos do mar, do oceano, ela faz parte da cultura de muitas sociedades, inclusive na nossa costa. Agora, a questão que nós temos é como é que eu exploro esses recursos de forma sustentável. Como é que eu exploro esses recursos considerando as dimensões econômica, que toda exploração traz, mas também as culturais, mas também as sociais, e que elas sejam constantes, ou que elas sejam sustentáveis no tempo e no espaço. Né? Então, um dos exemplos disso é o grande conflito que a gente tem entre pesca artesanal e pesca industrial. Esse é um conflito muito forte que mostra exatamente que a gente precisa trabalhar melhor essa questão da exploração do oceano e trabalhar isso de uma forma sustentável, de uma forma que seja viável. Nossa, exatamente. E tem tudo a ver com o que você já levantou de falta de conhecimento, falta de dados estatísticos, né? A gente recebeu algumas semanas atrás o Martin, que é da Oceana, né? Sim. E ele deixou muito claro para a gente como que é deficiente, né, na nossa costa, no Brasil, de como todo o levantamento
pesqueiro, né? Do que é desembarcado de fato para ter conseguir desenvolver políticas públicas, né, para gerenciamento de estoques e tudo mais, e tem uma deficiência brutal, né? Exato. Tem muita falta de dados, a gente tem uma base muito incipiente, e aí você não consegue fazer previsões, você não consegue tomar decisões. Decisões, né? exato. Vamos voltar de novo no exemplo, na comparação com o momento que a gente vive da pandemia. As decisões, elas devem ser tiradas com base na ciência. E a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, ela vem com isso, né? A gente chama no dia a dia da década do oceano, porque o foco é o oceano, mas a ONU deixou muito clara, é a década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável. É como é que a ciência... Bom, o lema até é esse, né? A ciência que precisamos para o oceano que queremos. É o lema da década. E aí, se a gente junta esse foco, né, e o exemplo que você deu dos peixes, a gente vai para o nosso sexto pilar, que é um oceano transparente. Aqui eu até faço um ponto, porque esse dos 6 parece que é o que dá mais confusão para as pessoas. Super. Quando a gente fala o oceano transparente, ele remete, para quem trabalha um pouco com oceanografia, que algo muito importante são os estudos da cor do oceano. Exato. E produtividade. A produtividade. E o oceano transparente não é neste foco. Um oceano transparente, ele é o pilar que traz um oceano com dados transparentes. Um oceano com dados disponível para todos. É como é que a gente consegue sanar exatamente o problema anterior que você trazia, que é ter uma base de dados global sobre o oceano. E que elas sejam públicas. Então, assim, a gente já tem um problema. A gente não conhece, por exemplo, o mapeamento do fundo do mar. Não conhece quase nada. Você pega na costa brasileira, a gente não consegue caminhar com o planejamento espacial marinho, que, aliás, a Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, né? O Brasil tem uma Comissão Interministerial para os Recursos do Mar, que é um grande avanço, né? Então, assim, diferentes setores, de diferentes ministérios juntos olhando para o oceano. Eles estão liderando agora o processo do planejamento espacial marinho no Brasil. O planejamento espacial marinho é uma das grandes metas da década do oceano, porque o que é esse planejamento? Na cidade, ele é muito claro para nós, às vezes a gente nem percebe, né? Mas as cidades são planejadas. Um bairro residencial, você não tem boates ali dentro, porque tem a questão do som. Num bairro comercial, você não pode ter determinada coisa. Enfim, você tem, para quem mora em cidades como eu no litoral, que tem prédios, você tem o zoneamento de altura do prédio por qual bairro. Enfim, existe um planejamento. Agora, a gente não tem um planejamento da zona costeira e que envolva a parte do mar. Então, como a gente tem a zona costeira, parte terrestre, parte marinha, isso está largado. Então, assim, a lógica do planejamento espacial marinho é como é que você separa regiões do mar e diz, olha, aqui você pode pescar. Aqui a pesca industrial está permitida. Não, aqui não está, é só artesanal. Aqui é nada, é uma unidade de conservação. A gente já tem esses movimentos. Você tem as áreas marinhas protegidas, você tem... Mas, assim, precisa organizar este processo, né? Que envolva desde a parte terrestre, a parte entre marés e a parte marinha. Esse é o planejamento espacial marinho. E para isso caminhar, você tem que ter dados. Você tem que ter uma base de dados, de novo, que permita tomar a decisão. Então, o oceano transparente, ele vem com precisamos de uma ciência, de uma tecnologia que gere mais dados, e estes dados devem ser públicos, devem ser transparentes, devem ser acessíveis para todos, de todos os setores. Então, esse é um grande movimento que vem por aí também. Sim. Interessante que você estava falando da falta de conhecimento, né, de mar profundo, do que está do nosso lado e a gente conhece pouco. Eu estava lembrando, e talvez um exemplo fácil para o pessoal entender de como isso é tão pouco explorado. A gente voltar aqui em 2016 agora, quando se descobriu, né, o sistema de recifes de coral na foz do Amazonas, né? Um sistema que sabe que iniciou um processo de formação há 14 mil anos atrás, deu uma parada, depois a partir de 5 mil anos começou a desenvolver, está aqui do nosso lado e a gente não sabia que existia. Exato. E na verdade, vamos até somar isso, né? O avanço nesse ano passado, porque foram 2, né?
Foi descoberto Sim, na costa do Brasil, o mais ao norte, que era o da Foz do Amazônia, e o mais ao sul, que é aqui no litoral sul de São Paulo, que foram colegas aqui da Unifesp, que, em exatamente. Alcatrazes, que encontraram. Quer dizer, ano passado, o Brasil, do nada, descobre dois grandes recifes de coral, né? Ou seja, mostra como a gente não conhece. E veja, nós não estamos falando de mar lá distante, a gente está falando aqui, zona Sim, costeira, nos dois casos. A gente exatamente. conhece nada. Esse é o ponto, né? Então a gente precisa investir em ciência, em tecnologia e ter essa base de dados transparente. Isso que vai nos ajudar a conhecer o como estamos impactando, né? A questão de poluição, a atender como saudável, a entender o como gerar, o como usar os recursos de forma sustentável. Então, esses são os 6 pilares já existentes dessa questão. Né? E aí agora, eu vou aqui até adicionar, né? Nem falamos sobre isso antes, porque é um algo novo. Fica Não tranquilo. está, assim, não está anunciado. Foi minha querida amiga Patrícia Furtado que me deu em off, que disse que confirmou já com a Unesco, mas que parece que, então, um movimento que a gente está tratando há um tempo vai ser anunciado agora, o 7º pilar da década, que é an inspiring and engaging ocean, que é um oceano inspirador Inspirador, e com engajador. engajamento, Uhum. né, que traga engajamento, que é a cultura oceânica. Então, essa Excelente. relação do oceano com a sociedade passará a ser o 7º pilar da década do oceano. E realmente, se a gente pensar agora, refletir, faltava isso para a gente conseguir fechar mesmo, né? Para fechar. E esse é um movimento que, né, uma das suas primeiras perguntas lá, que é o da cultura oceânica, que ela trazia já, né, esse engajamento forte, né, essa mobilização. Quer dizer, a sociedade tem que estar junto, ela tem que fazer parte. E aí foi vindo dessa discussão. Cabe aqui destacar o papel que o Atlântico Sul e o Brasil têm nesse passo. Quer dizer, Exato. a Unesco liderando muito fortemente. Eles têm 2 setores, né? O setor de Ocean Literacy, que é o setor que impulsiona toda a questão da cultura oceânica, e que agora está criando um planejamento global de cultura oceânica, englobando o mundo todo. Aí você tem o setor de comunicação, que é coordenado por um brasileiro, Vinícius Lindoso, que esteve com a gente no Conexão Oceano no lançamento do Cultura Oceânica aqui em Santos. Esse setor de comunicação é o que está trabalhando com esses lemas da década, né? Então, aqui tem 2 que a gente já tem que deixar muito claro, né? O primeiro, e que eu essa semana bati em todos os lugares e vou continuar batendo, ele virá como uma grande campanha em breve, que é a década do oceano. Existe um único oceano. Eu desafio qualquer pessoa no mundo a nos mostrar uma barreira dentro do oceano, que separe ele em 2 partes que seja, quanto mais em 5. A gente tem horas que naquela nossa pressa, Perfeito. a gente parar e rever os conceitos. Então, o oceano, ele é único. Essa massa de água é dinâmica, ela é integrada. Se você colocar o dedo na água do mar, você se conecta com qualquer lugar do mundo. Ou ele está dividido geograficamente em 5 regiões, mas não são 5 oceanos. Os livros trazem isso, os artigos trazem isso, os pesquisadores falam isso, mas nós vamos iniciar uma grande campanha de falar um oceano com 5 regiões. Tem uma mensagem muito forte por trás disso. Né? O outro lema, que será o grande mote da década, que também já vem. Esse aqui é um pseudo-spoiler só, que já tá disponível nos documentos, é que o grande mote da comunicação da década será que nós devemos formar a geração oceano. Nós queremos, na próxima década, uma geração de pessoas que pensem, que vivam, que sintam o oceano. Né? Então, tivemos esses 2 movimentos, e aí, para eu finalizar essa questão, quando eu falava do destaque do Brasil, quando esse movimento crescendo e tudo que os setores de comunicação e cultura oceânica da Unesco fazendo, foi quando o Brasil se destaca sendo o primeiro país do mundo a fazer o Conexão Oceano. Né? Fazer aquele movimento no passado, muito grande, muito forte, que envolveu artistas, jornalistas, pesquisadores, sociedade civil, comunicadores, temos vários aqui,
vi que a Jana tá aí, do bate-papo, Sim. tudo, outros que estão assim. A ideia foi trazer todos. Quer dizer, quem está comunicando agora, Janaína Bumber acabou de comunicar ali, foi a grande a alma do Conexão Sim. Oceano ali. Então, assim, né, o Brasil se destacou por fazer esse movimento. Em seguida, no processo formal de planejamento da década, a ONU, a Lise está aí também, então estão todos aí, né? Toda a equipe do Boticário. Do Boticário. No planejamento da década, houveram workshops regionais em cada uma das regiões do oceano, e até dividido em mais do que as 5, para que os países pudessem discutir como se planejar. O workshop do Atlântico Sul, que então pegava todos os países do Atlântico Sul, ele foi sediado no Brasil em novembro do ano passado, e ele foi organizado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Agora a gente perde um C de novo, então para do I, agora o MCTI. Ele foi organizado pelo MCTI, pela Marinha, né? Junto com a Unesco, e naquele workshop, o Atlântico Sul, liderado pelo Brasil, demandou que a gente já tivesse o 7º grupo de trabalho, porque os workshops são formais, né? É um evento formal da Unesco, e eles são divididos nos 6 grupos de trabalho, os 6 pilares que você já abordou aí, né? E nós discutimos. E aí no Brasil já foi colocado, não, queremos o 7º, e foi tida autorização. Então o Brasil foi o único que já trabalhou esse 7º pilar. Excelente, muito bom. O Ronaldo, e você é um dos, como eu comentei no início da live, quando eu estava te apresentando, você é um dos 30 cientistas brasileiros, dentro de um total de 558, né, pesquisadores de dezenas de países, responsável por elaborar esse relatório sobre o atual estado do oceano para a ONU, né? E eu imagino que para alcançar tudo isso é necessário muito planejamento, né, muitas estratégias, políticas públicas também. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente desse trabalho, como tem sido. Tá, olha, esse foi um processo também muito legal, né? Isso é chamado de processo regular, inclusive. Então, ele de certa forma, ele é separado da década, né? Uma coisa é o planejamento da década, outra coisa é esse segundo relatório. Então, teve um primeiro relatório em 2015, aí, de imediato, quando terminou o primeiro, já se sentiu a necessidade do segundo por um ponto muito chave, que é o diferencial desse segundo. O primeiro, a dimensão humana ficou de fora. E aí, imediatamente quando ele foi lançado, os próprios autores e a sociedade como um todo falou, muito legal, mas cadê o homem aqui nesse processo? Está falando do físico, químico, biológico e o ser humano. E aí, iniciou-se o processo do segundo relatório, ele está terminando agora, ele vai ser liberado em mais 2 ou 3 meses, tá? E aí já vai iniciar o terceiro, porque é um processo, assim, um processo de uma construção muito boa, que nos mostra os desafios. Aqui, Leandro, eu digo, a gente costuma falar só do que dá certo e do que é legal, mas pensar numa década do oceano, pensar em gerir esse oceano em movimento, que ocupa mais de 70% da superfície, que tem questões legais envolvidas, não é um processo fácil. E cada região e cada país usa os recursos de forma diferente, tem uma relação de cultura diferente com esse oceano. Então, assim, o movimento desses relatórios, eles foram estruturados por ecossistemas, e aí, na tentativa de se olhar uma visão geral dos ecossistemas no globo. Isso leva um trabalho em equipe, então você precisa juntar especialistas dessas diferentes regiões e tentar construir algo junto e algo conciso. Um desafio muito grande, mas muito interessante, né? Eu participei de 3 capítulos e liderei um e participei de outros 2, e foi um enorme aprendizado de principalmente nos mostrar onde nós já avançamos, porque a gente tem avanços também. Sim. E onde não. Então, o capítulo que eu liderei é o capítulo que juntou praias arenosas, costões rochosos e recifes biogênicos. E aí nós percebemos que, muito recentemente, inclusive, esse ano, nós tivemos 2 artigos científicos, porque, de novo, esse relatório é sobre ciência. É a ciência. Claro. Tivemos 2 artigos científicos que dão panoramas globais dos processos de erosão e conservação em praias arenosas. Puxa, isso é um grande avanço. A gente pode mostrar, olha, nos últimos anos está avançando. A gente já começa você começa a ver, eu não vou me lembrar os dados de cabeça, mas assim, você está tendo mais erosão na costa da África, menos, assim, eles já fazem planejamento, o segundo que veio já faz planejamento para o futuro. Excelente. Porém,
a gente daí percebeu que quando você pega os recifes rochosos ou biogênicos, você não tem essa análise global. Então a gente indica, olha, a gente ainda não consegue fazer uma avaliação global, porque os dados eles são picados por região quando existem, porque tem regiões que você não encontra dados científicos. Né? Então ele foi um processo de aprendizado, ele vai embalar, ele que embasa desse tomada de decisão da ONU, por isso ele é muito importante esse relatório. E aí agora, encerrando o segundo, já vai se iniciar o processo do terceiro, e aí ele estará associado ao andamento da década. Nossa, excelente. E de fato você estava falando sobre essa diferença entre países ou regiões, e isso é marcante, né? Porque isso, em alguns países a gente vê uma relação, uma sintonia, uma conexão tão fina com o oceano, e outros a gente vê praticamente de costas para os oceanos, né? Completamente virado sem... Isso. Sem dar atenção, sem olhar, né? Parece que não está ali. E talvez, de certa forma, o Brasil, eu quase enquadro como um desses países. A gente tem 1/3 da nossa população, praticamente, morando na zona costeira. 1/3, olha o tamanho do Brasil. E aí, sabe algo, quando eu falei igual a história do conceito, né, de um oceano, sabe um outro conceito que eu nunca tinha reparado? Foi a Comissão Interministerial do Recursos do Mar que me apontou no fim do ano, e a gente tem que trabalhar isso. Os mapas do Brasil estão todos errados. O mapa do Brasil, ele só traz a parte terrestre. Todo o recorte do mar territorial brasileiro, ele não aparece nos mapas. A gente ensina as crianças erradas desde cedo. O Brasil não reconhece o seu mar territorial nos seus mapas que ensinam as crianças. Então, assim, a gente tem muito a pensar e falar sobre o oceano. Com certeza. Um ponto importante na cultura oceânica, já pensando desde pequenininho, né? Desde o primeiro contato com material didático. Essa é a ideia. Ela é para todos, né? Ela é para todos, mas desde as crianças. Até por isso que aqui deixo o convite, quem viu e acompanhou, essa semana a gente lançou, inclusive, um desafio nacional para as escolas para trazer essa questão muito importante, que é como que as escolas do Brasil todo abordam o oceano. Né? Como uma escola da Amazônia, do Pantanal, não é aquilo que você iniciou a live falando, não é só para quem mora na zona costeira. Então, como que nós podemos, desde muito cedo, olhar que o oceano ele é transdisciplinar, ele está na aula de português e literatura, na de educação física, na de artes, na de ciências, na de biologia, física, química, na de história, na de geografia, todas passam pelo oceano. E aí a gente quer conhecer como é que as escolas pensam, fazem isso, ou se desafiam a fazer com projetos. Né? Ele é um convite, mais do que ensinar, ele é um convite onde a gente quer aprender como as escolas fazem. Excelente. E acho que a gente chega num ponto importante da discussão da live, que não tem como a gente deixar de fora, que você acabou de abordar, que é a comunicação científica. Né? Como comunicação científica pode fortalecer, né, a tomada de decisão e o engajamento entre universidade e sociedade, que na maioria das vezes a gente ainda observa que não existe um diálogo, ou um fala e o outro não entende o que o outro está falando. Perfeito, Leandro. E a sua definição foi incrível. Né? Eu, particularmente, tenho atuado muito nessa fase. Acho que foi, aliás, o que foi me levar a indicação para o relatório da ONU e tudo. Porque em que sentido? E aqui é onde os meus colegas acadêmicos às vezes jogam uma cadeira em mim, mas nós temos que fazer nossa meia-culpa. Né? A culpa não é só de quem está tomando a decisão. De forma geral, pelos processos científicos e de avaliação que os acadêmicos recebem em si, pesquisador se preocupa em conversar com pesquisador. Pesquisador publica artigos, que é um passo essencial, ele tem que ser fortalecido e ampliado. A ciência só existe quando o artigo ele é publicado, ele é validado pela comunidade. Porém, do meu ponto de vista, o equívoco que nós temos na academia é que, ao publicar um artigo, eu volto para o início do processo científico e começo a fazer outro. E eu não me preocupo como é que aquele artigo impacta na sociedade e como é que eu traduzo ele para os outros setores da sociedade. Aqui exige uma aproximação. Os dois lados precisam querer falar. Não é entregar na mão dos tomadores de decisão apenas o artigo científico e falar, tá aqui. Eu aprendi isso nos últimos 8 anos, aprendi isso num espaço que hoje dividi um pouco com você, que foi com a Fundação Boticário, que para quem tinha no Lagamar, nos impulsionava disso, que é como é que você traduz o seu resultado científico para um tomador de decisão. Não é entregar o paper na mão dele.
existe um outro linguajar, existe um outro formato de escrever. O paper ele tem um formato acadêmico. Falar Exato. com um tomador de decisão é um outro formato. Falar com a sociedade civil é um outro formato. Falar com as empresas é um outro formato. Falar com parlamentares, como ontem, Leandra, SOS Mata Atlântica, Painel Mar, Beatriz do Nordeste fizeram com os parlamentares pela PL 99, 69, perdão, pela Lei do Mar, é um outro linguajar, não é entregar um pacote de papers na mão dessas pessoas. Então, a comunicação científica ela emerge como uma ferramenta essencial. Todos nós não vamos virar jornalistas. Para isso, existem os bons jornalistas científicos, e aqui podemos citar vários que estão envolvidos com as questões da década, Sim. como a Paulina Chamorro, como o Ayrton Escobar e tantos outros, mas os acadêmicos podem melhorar a sua comunicação. Eles podem dar um passo, aprender questões básicas e passar isso de forma trivial. Nós não vamos ter a ciência para tomada de decisão se os pesquisadores não ajudar a dar esse passo. Os tomadores de decisão têm que estar abertos a receber o conhecimento científico, mas os pesquisadores têm que estar abertos a ajudar a traduzir esse conhecimento. Com certeza. E você tocou num ponto muito interessante, inclusive esses dias eu estava comentando isso em alguma das outras lives, que foi a experiência que eu tive quando eu enviei a primeira proposta do projeto para a Fundação Grupo Boticário. Porque a gente está treinado e acostumado a escrever um modelo, um formato de projeto para o CNPq ou para a CAPES em um molde numa caixinha que não se enquadra em... Isso, né? Isso. E aí, ó, isso que você está descrevendo, né, eu acabei virando agora do curso de comunicação, essa é a aula 0, ela não é nem a 1, que é conheça a sua audiência. Né? A gente fala Sim. o que a gente quer, ou escreve o que a gente quer falar ou escrever. Não é o que eu quero, é o que o outro precisa saber sobre aquilo que eu faço para atingir o que ele faz. Então, a primeira coisa é pensar na audiência para quem a gente está falando. Exatamente. Ô, Ronaldo, e a década dos oceanos é, na verdade, você até já usou essa palavra durante a live, é um convite, é um chamado para todos os cidadãos se envolverem com o tema, né? Todos. E acho que a última pergunta da minha parte para a gente caminhar para o final da live seria como cada um de nós pode ajudar, como cada um de nós pode fazer a sua parte? Olha, eu acho que você disse... Né, aí corretamente, ela é para todos os indivíduos e todos os setores, então queremos engajar todos. Como cada um pode fazer? Participando. Né? A gente está com esse movimento agora, que lá já iniciou, né? Então, retomando, o Brasil inicia grande... Bom, tem vários ocorrem, então, mas você tem aí a Conexão Oceano ano passado, você tem a cátedra, né, liderada pelo professor Turra na USP, que é a Cátedra da Sustentabilidade do Oceano, que também tem uma série de ações, você tem os comunicadores, agora você tem todos os programas da cultura oceânica. Então, assim, e todos nós, olha o que vocês do Reef Bank já fazem, olha o que tantos que estão aqui participando já fazem. Como que a gente pode se engajar e fazer agora? Né? O Brasil dá e lançou na última segunda um seu passo, que é um passo essencial. Veja, o mundo está preparando. Né? A década vai ser lançada daqui a um ano, no 8 de junho de 2021, né, num evento em Berlim. E a Unesco está caminhando com esse planejamento. Vai ser lançado um planejamento. A etapa que a gente entrou agora em 2020, que nós estamos 2020, que foi atropelada pelo Covid, é que os países precisam começar a pensar agora na sua escala local. Então, tiveram já alguns eventos globais, tiveram os eventos regionais, como no nosso caso o Atlântico Sul, agora é hora dos países se mobilizarem. Então, na última segunda-feira, no Brasil, essa liderança pela cadeira científica na Comissão Oceanográfica Internacional, que é uma cadeira do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, agora o MCTI, e o MCTI lançou, então, um site, um portal, convido quem não conheceu ver aqui, né, o decada.ciencianomar.mctic.gov.br, ainda é o MCTIC, né, ainda está lá, esse é o link ainda. E lançou um comitê de governança. Então, a convite do MCTIC, foi formado um comitê onde todos os setores estão representados. Então, você tem
o MCTIC e a DHN da Marinha, que são os assentos formais na Comissão Oceanográfica Internacional. Aí você tem o Unesco Brasil e você tem 2 representantes de organizações da sociedade civil, 3 que ficaram da academia, porque a SBPC entrou, 2 de empresas, 2 de comunidades tradicionais, 2 jovens embaixadores, 2 comunicadores, jornalistas. Né? Então, existe hoje um comitê de 15 pessoas que vai começar esse planejamento. A primeira ação desse planejamento, que ela, na verdade, foi lançada também na segunda, nós teremos no segundo semestre uma série de workshops subnacionais. O Brasil entendeu que com o nosso tamanho, com a nossa diversidade, com o nosso potencial, a gente precisa reconhecer a cara de cada uma das regiões. Então, esse processo era para estar ocorrendo agora. Eu faço parte da coordenação e sou eu que executo junto com um comitê ali, com outros parceiros, Rede ODS Brasil, Fundação Boticário, Unesco, Marinha e MCTIC, esses workshops. Mas é a Unifesp que vai realizar. Eles seriam presenciais, estariam ocorrendo e parou. Então, a 19 de agosto, nós vamos ter o primeiro webinário nacional, que é para nivelar todo mundo. Antes disso, as inscrições abrem em 1º de julho, elas vão estar no site que eu acabei de dar ali. As pessoas vão poder... Nós vamos ter uma série de consultas online, onde as pessoas podem contribuir com informações. Aí nós vamos ter webinário, depois nós vamos ter oficinas online para cada uma das regiões, com um número limitado de participantes. E depois, em dezembro, a gente vai trazer o que foi esse compilado. Esse, junto com outros materiais já produzidos por outros parceiros aqui, Painel Mar, Conexão Oceano e assim vai, vão ser suportes para, nos primeiros meses de 2021, a gente pensar o planejamento que o Brasil quer. E um planejamento que é dinâmico, só com ela. Claro. Ele vai sendo atualizado de tempo em tempo. E todos têm espaço para isso. Nós precisamos de todos. A gente quer ouvir todos. Nossa, excelente, excelente. Ronaldo, vamos responder algumas perguntas? Bora. Vamos lá. Uma bem interessante, por sinal. Estamos vendo recentemente celebridades ou influencers se mobilizando para falar sobre causas ambientais. Vai ser importante ter essas vozes nessa causa na década do oceano? Absolutamente. A gente tem que assumir isso, que ela é uma década da ciência oceânica. Mas vamos ser sinceros. As pessoas, o pesquisador é chato para diabo para falar. Existem profissionais que sabem fazer isso. Sim. Existem profissionais que atraem por si só. Então, vamos empoderar essas pessoas, porque eles influenciam aquele primeiro grupo que você mencionou lá na live, que é as pessoas que nem se tocam que tem relação com o oceano. Então, aquelas pessoas, elas não vão mudar ouvindo um pesquisador falando. Elas vão mudar com os comunicadores e influenciadores. Eles são uma peça-chave nesse processo. Excelente, excelente abordagem. Como reconectar a população brasileira com uma relação respeitosa com o mar e, ao mesmo tempo, valorizar a diversidade de ecossistemas marinhos e culturas? Esse é o desafio que a gente tem com o nosso tamanho, né, com os nossos mais de 7.000 quilômetros de costa. Por isso as oficinas subnacionais, porque o primeiro ponto vamos mapear e conhecer e registrar melhor o que a gente tem dessas diferenças culturais disso tudo. E vamos pensar nesse planejamento que responda essa pergunta. A gente precisa devolver a conexão de amor. A pessoa tem que se sentir conectada. Ela tem que se conectar de volta com o mar, ou muitas vezes, mas nem de volta, é pela primeira vez. Exato. Essa é a pergunta que nós queremos construir nessa parte que principalmente eu estou com comunicação e cultura oceânica. Como é que efetivamente você começa a devolver essa conexão para as pessoas? Quem se conecta se preocupa, quer saber mais. E aí você abre portas para um processo mais longo. Sim, excelente. Tem uma pergunta aqui do pessoal do Bate-Papo com o Netuno, dizendo que o que mais perguntam para eles, e o dinheiro, de onde vem ou de onde vai vir? Adoraria saber. Todo mundo quer essa resposta, ainda mais nessa fase do Covid. Mas sim, eu acho que a gente se preocupa com isso.
Mas essa é a lógica de ter uma década também, né? Essa é a lógica de ter uma década que indica para os governos, daí a eles seguirem são outros 500, e nós Sim. sabemos muito bem disso na nossa realidade, mas que indica para os governos quais são prioridades. E aí não é só governos, né? Um ator central na década, mas aí cuidado para a gente não ver erroneamente, é o setor privado. Mas nós não só, uma coisa que se discute muito em todos os grupos e que eu participei com a Unesco não é só trazer a empresa para dar dinheiro. Não, 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 não. Nós queremos a empresa também junto, o setor privado junto, como um setor que influencia e é influenciado pelo oceano. A gente quer que eles também revejam os processos dele. Agora, claro, como um setor que pode também contribuir financeiramente. Então, esta mobilização, essa resposta, ela está ocorrendo em outro nível e esses recursos, em algum momento, vão chegar. Agora, eles vão chegar para quem estiver preparado e planejado, né? O recurso, quando ele Exatamente. chega, a gente tem que estar planejado. Se você não tem o plano, o recurso não vem. Exato. Ronaldo, a gente está caminhando para os 2 últimos minutos da live, né, que ela se encerra automaticamente com 1 hora de duração. Enquanto a gente está discutindo uma coisa tão boa, passa muito rápido, né? E eu falo demais. Bom, eu queria te agradecer muito por essa aula, por a gente estar aqui discutindo um assunto tão importante, você conseguir falar de uma forma tão leve, tão didática, que faz todo mundo entender e conseguir começar essa conexão ou potencializar essa conexão que faz falta para muita gente. Então, olha, em nome de toda a nossa equipe, eu agradeço imensamente essa oportunidade que a gente está tendo de te ouvir essa noite. Olha, Leandro, eu que agradeço. Para mim é um enorme prazer, né? Um prazer por poder compartilhar, por poder aprender, pelo respeito que eu tenho pelo projeto de vocês e por tantos que eu vi aqui da Unifesp, até meu diretor está aqui Olha assistindo, por tantos parceiros. Acho que o que eu espero é que esses sejam só petiscos, né? A gente tem muito a conversar. Gostaria de ver todo mundo aqui nos eventos que nós vamos fazer, nas oficinas, nas participações online. Nós temos que nos engajar, tá? Então, muito obrigado a todos, obrigado a vocês pela oportunidade. Eu que agradeço. Bom, pessoal, até a próxima live. Se cuidem, fiquem em casa. Mais uma vez, obrigado, viu, Ronaldo? Grande abraço. Eu agradeço, obrigado a todo mundo aí. Grande abraço. Tchau, tchau.